E aí o que é que acontece? Como os protocolos eles trouxeram inúmeras variações dessa técnica, existem os protocolos que trouxeram a questão de que essa colostoterapia ela poderia ser como higienização oral, através do suave, né, fazendo tipo um esfregaço de leite da própria mãe na mucosa do bebê. Outros tinham a higienização, se eu não me engano, eu acho que era higienização gástrica, se eu não me engano, que você inoculava o leite da própria mãe e aí em 5 minutos depois você aspirava, né, para fazer um atapetamento a nível gástrico. Só que aí continua-se os estudos e hoje já se tem, né, estudos que comprovam que o gotejamento ele é mais eficaz no sentido que já encontraram maior quantidade de IgA nas fezes do bebê. Lembra daquela IgA que atapeta todo o trato gastrointestinal? Aquela IgA ela não é digerida. A função dela é revestir todo o trato gastrointestinal, então ela é encontrada intacta nas fezes. E o protocolo mais efetivo que encontrou maior quantidade de IgA nas fezes foi o gotejamento. Então, se entende que o gotejamento ele acaba sendo mais efetivo na sua prática, né, do que propriamente os outros tipos. Pode ser feito de 3 em 3 horas, pode ser feito de 6 em 6, pode ser feito até, antes se discutia muito que poderia ser feito até a interal mínima iniciar. Hoje já se tem a imunoterapia oral prolongada, que você pode ir, mesmo que você inicie a interal mínima, você pode continuar com essa colostroterapia, com a justificativa do seguinte, que o leite pré-termo que está entrando no nível de sonda orogástrica, ela estaria selando a porta digestória, no sentido de imunoglobulinas, de IgA, mas a parte de vias superiores não estaria sendo estimulada. Por isso que há um indicativo de que mesmo que você comece a interal mínima, é interessante que você permaneça com a colostoterapia por volta aí. Aí tem as variações, tem protocolos que dizem até 7 dias, tem protocolos que dizem até 30, então vai muito da rotina e da conversa de equipe multi para se definir o protocolo local. Mas já se sabe que os resultados são muito efetivos, né? Muito, muito efetivos mesmo. E aí, na verdade, ofertar todos esses componentes, né, principalmente imunológicos, para que a gente tenha, vamos dizer assim, a modulação da microbiota intestinal também, porque na verdade assim, tanto as citocinas, né, elas vão atuar diretamente a nível de intestino para, vamos dizer assim, que ligar todo o sistema imunológico desse bebê, como também modular a microbiota intestinal, que também vai ter efeito positivo na microbiota. Então, é a casadinha perfeita, né? A gente tem a parte imunológica, a gente tem modulação da microbiota, que juntos eles caminham para que esse sistema imunológico desse bebê esteja totalmente funcionante e protegendo esse bebê. E aí, na verdade, a gente tem aqui que essa colonização, né, essa administração orofaríngea, ela tem o potencial de selar as duas portas de entrada, digestório e respiratório. Quando você oferece só o leite humano, só o leite da própria mãe via gástrica, você vai estar só a nível digestório. Você permanece com a colostoterapia, né, que é o gotejamento, 0,1 ml, e aí eu vou trazer o protocolo para vocês, que é interessante, que tem por peso. O Ministério da Saúde, ele traz a técnica de colostoterapia estipulando a quantidade de gotejamento por peso. Então, no pequenininho, menor que 1.500 gramas, 0,1 ml de um lado, 0,1 ml de outro, aplica com a própria seringuinha de insulina, e aí depende muito se você pode fazer de 3 em 3 horas, vai depender muito do fluxo. Se essa mãe estiver na maternidade, né, se estiver aí na instituição, se essa mãe estiver em domicílio, enfim, tudo precisa ser muito bem analisado dependendo do fluxo local
que esse protocolo vai ser viabilizado, né? Mas a técnica mesmo é o gotejamento da leite fresco, né, com leite pré-termo fresco, né, na mucosa oral do bebê, que vai estar fazendo, vai selar esses dois sistemas, né, essas duas portas de entrada, e aí a gente vai ter muito menos infecções, sepsis, a gente vai ter proteção contra enterocolite necrosante, a gente vai ter aí grandes impactos. Aqui, olha só, esse daqui é o manual do Ministério da Saúde para o método Canguru de 2018, acredito que é o último, e ele traz esse protocolo da colostoterapia. Eu gosto muito porque ele vai definir por peso, então a partir do momento que a gente tem o peso definido, a gente também ele traz aí o protocolo, né, da quantidade de gotas que a gente vai utilizar, né, os ml que a gente vai utilizar gotejando aí na mucosa oral. E aí lembrando que é o colostro fresco. Já se tem estudos para ver a viabilidade do leite humano ordenhado pasteurizado, aquele leite de banco, aquele leite doado. Mas até então se sabe, todos os estudos foram feitos baseados no leite da própria mãe fresco. Inclusive, que essa mãe faça a extração desse leite beira-leito, ou seja, do lado da incubadora, tá? Algumas instituições, incluindo os CCHs de algumas instituições, muitas vezes vão meio que apresentar algumas resistências, mas a rede brasileira de bancos de leite, que é uma das redes mais reconhecidas a nível mundial, como mais criteriosa e como mais rígida, observando como se diz, observando como o organismo daquela mulher reagia, transferindo anticorpos porque estava circulando no ambiente de UTI neonatal, e aí também baseado no conhecimento de que a liberação de prolactina e ocitocina, em especial a ocitocina, que é de ejeção, aumenta os seus picos quando aquela mãe sente o cheiro do bebê, quando aquela mãe vê o bebê, quando aquela mãe ouve o chorinho do bebê. Diante disso, eles criaram a nota técnica 4718, que é o uso de leite humano cru em ambiente hospitalar, e aí vem trazendo para a gente que a gente pode sim autorizar, liberar, sem problema nenhum, que essa mulher, lógico que ela fazendo a higienização das mãos, utilizando EPI, muito bem treinada sobre a técnica de extração, de massagem, mas que ela pode sim realizar dentro da unidade neonatal, porque ali a gente também vai ter a supervisão dos profissionais que estão ali naquele ambiente. Mas não tem nenhum tipo de problema que ela faça essa extração de leite a nível beira-leito. E também, se ela tiver, por exemplo, ela passou mal, teve intercorrência, foi para a UTI adulta. Da mesma forma, ela é muito bem higienizada, o profissional que está fazendo muito bem higienizado, utilizando todos os EPIs, tanto a mãe quanto o profissional, e pode fazer a drenagem desse leite, a extração desse leite lá na unidade adulta, de terapia intensiva adulta, e levar imediatamente para a unidade neonatal. Também não tem nenhum problema, tá? Tranquilo que isso aconteça. E se ela tiver no alojamento conjunto, Janilda, da mesma forma, a gente só vai tomar cuidado para que tanto o profissional quanto a mãe esteja utilizando os EPIs. E esteja aplicando a técnica correta de extração. Mas pode sim ser feito sem problema nenhum, que é a nota técnica 4718. Vou deixar para vocês como material complementar para consulta, tá bom? E aí, o que é mais interessante? A literatura traz que não existe praticamente registro de intercorrência durante o período que a colostoterapia está sendo aplicada. Os bebês toleram super bem. É um procedimento, é uma técnica super eficaz. Inclusive, existem vídeos, né, onde você está fazendo o gotejamento em bebês, se eu não me engano, acho que era em torno de 30 semanas de idade corrigida,
e que, na verdade, ele só apresenta o padrão de sucção lá por volta da 34ª semana, mas nesse, especificamente, que vinha já com a colostoterapia desde o nascimento, ele faz o movimento de sucção, quando você goteja o leite da própria mãe, de forma impressionante. Então, as próprias substâncias daquele leite da própria mãe vão estar estimulando precocemente aquele bebê. Então, é incrível de fato. E, na verdade, é uma técnica correta, é uma técnica, na verdade, segura, eficaz, né, barata, simples de ser executada. O que mais eu posso lhe dizer que você vai encontrar dificuldade é com os próprios profissionais, a nível de resistência mesmo. Porque, às vezes, as pessoas, por não terem conhecimento prévio da técnica, vai achar que você está dando mais trabalho para elas. Para que ficar gotejando gota de colostro na boca do menino, mas não tem ideia do nível de impacto que essas gotinhas vão causar. Então, na verdade, um dos maiores desafios quando você tentar implantar uma técnica como essa, por exemplo, na sua unidade neonatal, o que mais você vai encontrar não é nem resistência das mães, é mais a resistência dos profissionais. Tá? Porque eles vão achar que é mais trabalho, que aí inclusive profissionais do SUS, né, que realmente são mais resistentes, mas eu tenho certeza que diante do que eu falei aqui para você, e diante do custo-benefício, vale muito a pena implantar. Vale muito a pena capacitar esses profissionais, mostrar a importância disso, inclusive, deixa eu ver que eu acho que é o próximo slide, os possíveis impactos, redução de infecções no ambiente neonatal, diminuição do tempo de internação, aumento, isso daqui é uma das coisas que mais a gente, assim, sabe, comemora, aumento do tempo de manutenção da produção láctea. Então, as mães de prematuro que são submetidas precocemente à retirada desses leites, e aí a gente tem como desculpa, vamos dizer assim, essa retirada para a colostroterapia, são mulheres que vão conseguir manter essa produção de leite por muito mais tempo. Normalmente, quando a mulher demora a ser estimulada, né, ela é estimulada de forma mais tardiamente. No máximo, a gente consegue manter essa produção por 30 dias, 40 dias, e aí muito sofrido ainda. Mas quando a gente começa a fazer com que essa colostroterapia ela aconteça, na maioria das vezes, além da gente ter mães por muito mais tempo com produção de leite, a gente vai ter mulheres doadoras de leite materno, que foi a nossa experiência em 2019. Em Hospital Amigo da Criança, quando nós efetivamos a colostroterapia na nossa unidade, as mães de prematuro supriam todas as dietas dos seus bebês e ainda tinha leite em excesso para serem doadoras. Tá? Então, perfeito, é uma das coisas maravilhosas que a gente tem de impacto. E outro impacto também, outro possível impacto, são as maiores taxas de amamentação da alta hospitalar, porque a gente mantém a produção de leite dessas mulheres. O fato dos componentes do leite da própria mãe naquele bebê vão estar agindo a nível cerebral, a nível de maturação intestinal, a nível de um complexo todo que faz com que aqueles bebês sejam estimulados precocemente com aquelas substâncias. E aí, ao ir ao peito, é muito mais fácil. E eles peguem o peito e desenvolvam essa amamentação de forma muito mais tranquila. Tá? Então, muito bom. E aí, a gente vai falar agora especificamente da amamentação na prematuridade. Tem alguns detalhes que é importante que a gente enfatize, né, que a gente traga como observação. Então, como é que a gente pode avaliar essa mamada do prematuro? É um desafio, principalmente para o aleitamento materno, né? Ou seja, a gente oferecer o leite daquela própria mãe para o bebê é um desafio, diante de tudo que a gente já comentou, né?
Mas existem estratégias e a gente pode romper com todos esses desafios, né, com todas essas barreiras que se apresentam, né? Então, o que a gente tem por missão como profissionais? E aí eu digo vocês, neonatologistas, a equipe multi, né? O que nós temos por missão? Na verdade, sinalizar, observar, identificar tudo que dificulta, tudo que está em desajuste na promoção, na proteção e no apoio ao aleitamento materno. Já é desafiador numa dupla mãe-bebê termo. E aí, diante de tudo que a gente já conversou, a gente vê como é mais desafiador ainda a gente promover essa amamentação num binômio prematuro. Então, nós temos que ter por missão, eu digo de fato por missão, para que a gente proteja o aleitamento materno. E uma das coisas que eu tenho observado, e principalmente por fazer parte de hospitais amigos da criança, que é aqueles hospitais que tem um selo de Hospital Amigo da Criança, existem 4 critérios que precisam ser cumpridos para que esse hospital continue sendo o Hospital Amigo da Criança. Então, livre acesso dos pais aos seus bebês que estão internos, a NBCAL, que é a norma brasileira de alimentação para crianças, para lactentes, crianças de primeira infância, uso de chupetas e mamadeiras. Então, é toda uma lei que protege a amamentação, protege a família, protege a rede de apoio de vamos dizer assim, propagandas abusivas, um marketing abusivo de fórmula infantil, né? E também a gente tem os 10 passos para o sucesso da amamentação. Então, a gente tem esses 4 critérios que a gente tem que cumprir para que a gente continue tendo o selo do Ministério da Saúde. E nesse contexto, a gente, na verdade, pelo livre acesso, né, a gente tem essas particularidades que a gente consegue manter sempre aquela mãe por perto, né? E uma das coisas que eu falo que a gente tem na verdade, a gente tem a nutrição desses bebês como emergência, né? Então, a gente tem como primeira escolha, como a gente já comentou, primeira escolha, o leite da própria mãe. Depois a gente tem como segunda escolha leite de banco, leite de mãe doadora, né? Quando a instituição tem o banco de leite. E a terceira opção seria as fórmulas infantis. E aí o que eu costumo dizer? Quando a gente estabelece como primeira escolha, ao invés do leite da própria mãe, ao invés da amamentação, a gente coloca como primeira escolha a fórmula infantil, uma das coisas que a gente tem que observar, em hospitais amigos da criança a gente não tem mais representantes de fórmula infantil entregando kits de chupeta, amostra grátis de fórmula infantil, mamadeiras, bicos, enfim, tudo isso. Só que o que nós temos hoje como desafio? Nós temos profissionais, prescritores, e aí nós temos pediatras, neonatologistas e nutricionistas, que são os profissionais prescritores. Então, quando nós deixamos de lado a primeira escolha, que precisa ser o leite da própria mãe, e a gente coloca como primeira escolha a fórmula infantil, né, o leite artificial, o que nós estamos fazendo? Primeiro que se a gente trabalha no SUS, o perfil das mulheres que nós atendemos são de baixa renda. E aí, nessa janela de oportunidade que nós temos, porque basicamente o pré-natal não ajuda muito na questão de promover o aleitamento materno, né? Até porque a gente tem toda uma estrutura de pré-natal que precisa ser revista, muitos pré-natais, muitas unidades básicas não tem profissional suficiente, e muitas vezes essa mulher não tem condições de vir em todas as consultas, e parará, e parará. E aí a gente tem essa janela de oportunidade enquanto essa mulher está dentro da maternidade, ela está dentro da instituição, vai ser um momento propício para a gente trabalhar
as orientações e trabalhar todas as técnicas de manejo da amamentação. Quando nós preferimos dar uma fórmula infantil e nós não trabalhamos o manejo da amamentação, principalmente em mulheres pobres, né, de baixa renda, você concorda comigo que, na verdade, a gente está fazendo praticamente o que os representantes de fórmula infantil faziam antigamente, de dar amostra grátis? Não se trabalha manejo da amostra grátis de fórmula infantil, porque enquanto aquela mulher estiver interno e o bebê estiver interno, o menino vai estar garantido a receber fórmula infantil. O prescritor prescreveu, a instituição tem por obrigação suprir com a fórmula que está lá. E quando essa mulher for para casa? Ela tem, sei lá, 6, 7 crianças em casa que ela tem que amamentar, ou que ela tem que alimentar, o pai abandonou, e aí ela praticamente não vai conseguir trabalhar porque tem um pequeno que está recebendo alta agora e ela vai ter que cuidar. E aí, como é que ela vai tirar dinheiro para manter aquele complemento lá que o profissional introduziu, mas nem trabalhou o manejo? E aí ela se vê agora, cadê a segurança nutricional no pós-alta? Essa criança ela vai ter muito mais risco de desnutrir. O máximo que aquela mulher vai comprar, você acha que ela vai comprar uma fórmula infantil balanceada, com pré-bióticos, com DHA e tarará, que é quase R$70 a lata, sei lá, R$50 a lata, que dá para 3 dias. Você acha que ela vai fazer a diluição certa daquela lata, se ela tem 6, 7 meninos para dar conta? Ela vai fazer a diluição do leite de saquinho mesmo, daquele mais baratinho, e se não tiver outras misturas, é o que ela vai conseguir dar. Mas isso começou porque, na janela de oportunidade, lá dentro da maternidade, a gente como profissional promoveu o desmame precoce. A gente não trabalhou o manejo da amamentação e a gente já entrou logo com um complemento. A maternidade não vai garantir, a instituição não vai garantir suprir aquela mulher com fórmula infantil até o menino completar sei lá quanto tempo. Ela saiu daquelas portas, tchau. E aí a gente acaba promovendo um desmame precoce, a gente acaba entrando num ciclo vicioso, porque segurança nutricional daquela criança não vai existir no pós-alta, e o risco dela bater de novo lá na nossa unidade neonatal é muito mais aumentado. E pior, e agravar, e passar mais tempo de internado. Ou até mesmo ir a óbito. Então, a gente precisa rever muito as nossas condutas, né? A gente precisa rever muito o que a gente está tendo como condutas que repercute, não só a nível de curto prazo, mas que vai repercutir a longo prazo. Pós-alta daquele binômio, é fundamental. Como é que a gente vai garantir segurança nutricional daquela criança, daquela dupla, daquele bebê que está saindo pós-alta, se a gente já entrou com fórmula infantil e a gente não trabalhou, nem sequer a gente se deu trabalho de ir lá trabalhar manejo da amamentação, orientar pelo menos, para que aquela mulher tivesse uma produção de leite e a gente trabalhasse para aquela dupla sair de alta hospitalar em amamentação exclusiva. Então, fica para a gente refletir, de fato, quais são as nossas condutas, né? Refletir e estabelecer realmente, eu tenho que pensar no hoje, mas eu tenho que pensar no amanhã também daquela dupla. Quando elas não estiverem mais aqui, como é que vai ser? Para essa segurança nutricional acontecer lá fora, quando pisar os pés, né? Quando colocar os pés fora da instituição. Então, fica para a gente refletir sobre isso, tá? Basicamente, a gente tem alguns pontos de observação de mamadas. É legal que a gente tem algumas posições que favorecem muito a amamentação de prematuros. E praticamente a gente tem 3 posições. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Essa é a Florzinha, é a minha parceira dos treinamentos de manejo clínico da amamentação. E aqui, basicamente, só que a Florzinha não é prematura, né? Eu queria uma bonequinha menorzinha, mas dá para simular. E aí, na verdade, a gente tem 3 posições que são mais indicadas para bebês prematuros. A primeira é a cavalinho. Deixa eu ver se eu consigo baixar mais aqui.
A primeira é a cavalinho, que a gente faz, na verdade, a gente senta o bebê e aí a gente coloca a mão aqui, certo? A mão aqui dando apoio, a mão espalmada, tá? A mão espalmada, e aí a gente posiciona o bebê para que, de fato, a gente vai fazer a prega em C, e aí a gente encaixa o bebê. Quando o bebê encaixou a prega, essa minha mão que está aqui em C, ela vai vir aqui para trás, ficar espalmada para que o bebê sustente a prega, certo? A gente tem esse posicionamento aqui. Deixa eu só mostrar esse outro. Deixa eu ver se eu consigo achar. Ui, chega. Só um momentinho aqui. Quando desce aqui, a câmera baixa. E aí a gente tem o que a gente chama de posicionamento tradicional de braços invertidos. Eu tô com o meu braço aqui, certo? Eu tô na outra mão e com essa mão aqui eu venho e faço a prega de apoio e encaixo o bebê. E o outro é a de jogador de futebol americano, que eu venho trazendo ele aqui de trás, o meu antebraço vai posicionar aqui a coluna do bebê e eu vou trazer ele meio que sentadinho aqui. Tem umas fotos de posição que eu acho que fica mais fácil para vocês verem, tá? Mas basicamente essas 3 posições mais efetivas para que o bebê consiga fazer a extração de leite. Deixa eu ver se é no próximo slide que a gente tem. Isso aqui. Então, a gente tem na figura A, essa de postura invertida, que é o que a gente chama de bola de futebol americano. A gente tem na posição B, a gente tem a postura tradicional com as mãos invertidas. Fica bem mais fácil de ver, né, gente, por aqui pela foto, que aqui tá meio complicado mostrar na prática. E a postura C, que é a de cavalinho. A de cavalinho é bem legal mesmo para conseguir. Na verdade, as 3 posturas são bem legais para você conseguir o manejo. E aí o bebê pega de forma bem efetiva, transferência de leite efetiva, ele está estabilizado aqui e ele consegue realmente extrair, e a partir do momento que ele extrai de forma efetiva, ele ganha peso, né? E a gente tem toda uma facilidade para que esse bebê realmente ganhe. Aqui a gente tem um quadrinho que a gente vai ter de observações do que a gente precisa observar, tá? Então, basicamente, nas condições adequadas, a gente tem o reflexo de procura, a gente tem a boquinha aberta, né? A gente tem aí, basicamente, o queixinho do bebê precisa estar tocando na mama da mãe. A gente sempre vai posicionar o bebê, gente, de baixo para cima, tá? A gente sempre vai posicionar o bebê de baixo para cima. Por isso que a mão da gente favorece muito quando a gente pega aqui. Porque se a gente pegar aqui, ele vai vir de cima para baixo, certo? Mas quando a gente pega aqui, a gente vem trazendo o bebê, ó, de baixo para cima. Porque aí o queixinho fica tocando na mama e o narizinho tem que ficar livre, né? A bochechinha, ó, tem que estar cheia. Se tiver aqui, ó, fazendo essa curvatura aqui, ele está utilizando a musculatura que a gente chama de bucinador. Essa musculatura de bucinador, quando ele está muito, vamos dizer assim, que ele está muito estimulado, é o mesmo músculo que ele utiliza para mamadeira. E aí o que acontece? Padrão mordedor. Ele vai só pegar no bico e vai morder. Não tem uma abertura boa de boca e fica só realmente fazendo esse padrão de mordedor. E aí o que a gente precisa? A gente precisa fazer com que o bebê utilize o masseter, que é justamente quando ele está fazendo essa musculatura, essas bochechinhas cheias, é um indicativo de fato de que ele está utilizando a musculatura certa, que é o masseter, tá?
Narizinho precisa estar livre, é importante que o narizinho não esteja enterrado na mama. Toda vez que você for posicionar o bebê, se você colocar a mãozinha aqui e você vir de cima para baixo, o narizinho vai ficar enterrado, tá? Por isso que a gente precisa pegar aqui e trazendo o bebezinho de baixo para cima, porque aí o queixinho toca na mama e o narizinho vai ficar livre, certo? Uma das coisas que a gente precisa observar. Padrão de sucção, é importante que a gente observe. Então, nos primeiros 3 a 5 minutos, o que é que o bebê vai fazer? Fazer aquele padrão 3, 4, 5 sugadas para uma engolida. Quando vem o reflexo de ocitocina, o que acontece? A mandíbula vem mais lá embaixo e faz aquela sucção mais profunda. E aí, realmente, a gente está vendo que há uma transferência efetiva de leite. Tá? Então, basicamente isso. As posturas que a gente já comentou, que é a invertida, né, que é a tradicional com os braços invertidos, e a cavalinho, que é bem interessante. Inclusive, também não só para prematuros, o cavalinho, mas para fenda palatina e para bebês sonolentos, para bebês com síndrome de Down, é bem interessante também, tá? Então, as coisas que a gente precisa observar. Outra coisa que é bem legal também da gente, que eu fiz questão mesmo de trazer para vocês, é que existem algumas controvérsias, né? Algumas questões que, na verdade, assim, da prática, da rotina, que se faz com muita frequência, né? Que se faz com bastante frequência, mas que, na verdade, não tem nenhum tipo de evidência e muitas vezes acaba sendo perigoso aquela prática para ser executada e traz, vamos dizer assim, insegurança para o bebê, né? No sentido até mesmo de contaminações. Aí a gente vai conversar sobre isso a partir de agora. Então, a gente traz aqui algumas observações. O que eu vou trazer aqui é para, de fato, a gente refletir nas condutas que hoje é rotineira, mas, assim, que iniciou, mas e que continua sendo propagado, mas que, de fato, não promove, na verdade, assim, promove insucesso no aleitamento materno. Muitas vezes são fatores que interferem negativamente na produção láctea das mães, no processo de melhora desse bebê, no sentido de gerar, por exemplo, confusão de bicos, confusão de fluxo, e aí interferir diretamente no padrão motor do bebê e tudo mais, né? Então, a gente vai conversar sobre isso. Uma das coisas que a gente também já abordou bastante é a permanência dos pais na UTI neonatal, e a gente agora já sabe por quê, né? Nós não devemos tratar esses pais como visitas, e aí a gente entende a importância de, não é simplesmente lá a mãe está olhando para o bebê. Isso vai causar todo um impacto, inclusive na produção láctea, na manutenção dessa lactação, no vínculo afetivo. E uma das coisas que eu acabei esquecendo de abordar com vocês, no sentido lá na colostoterapia, quando a gente falou, então, o quão é importante, por exemplo, você fazer que o pai faça a administração da colostoterapia, porque a mãe, ela já está se sentindo participante do tratamento do bebê quando ela está ali retirando o seu leite para o bebê. E aí, quando você coloca o pai para fazer a administração da colostoterapia, como eles se sentem importantes ou como parte do tratamento. Isso é fundamental para você melhorar vamos dizer assim, até o sentimento de autoestima daquela mulher, daquele pai, o vínculo afetivo, porque pais de prematuro, eles se sentem muito impotentes diante do filho prematuro, né? O que eles podem fazer para ajudar também, porque eles veem a equipe fazendo, mas eles se sentem realizados quando algo que eles mesmos podem fazer para contribuir para aquele tratamento. E aí você incluir esse pai na administração da colostoterapia, a mãe já está se sentindo participante. Por isso que a colostoterapia ela é tão fantástica.
não a nível somente de respostas fisiológicas, aspectos clínicos, mas também nesse aumento desse vínculo entre pai e mãe, entre esse binômio, entre essa tríade, né? Então, é fundamental que isso aconteça, tá? Então, na verdade, uma das outras controvérsias que acontece muito nas rotinas hospitalares é o dedo de luva. Então, muitas equipes utilizam o dedo de luva, colocam algodão dentro e colocam o bebê para ficar utilizando como se fosse chupeta. É uma das coisas que se traz como justificativa, que é para acalmar o bebê e treinar a sucção, na ausência da mãe, né? E, na verdade, essa técnica, ela surgiu basicamente em hospitais amigos da criança, porque a gente vai comentar lá na frente que, principalmente, o passo 9 dos 10 passos para o sucesso da amamentação é que não se utilize bico, chupetas e mamadeiras sem razões médicas aceitáveis. E aí surgiu esse bendito desse dedo de luva, que se coloca algodão dentro e amarra, dá um nozinho. Só que olha o que traz como risco. E, na verdade, essa luva, que tá aqui, o que ela pode causar? A nível de literatura que já se discute, é uma técnica que provoca riscos de sufocamento por aspiração do pó ou da própria luva. Riscos de infecção, principalmente por cândida. E aí, olha só, vamos supor que você está lá na sua enfermaria, alojamento canguru, você está lá com o método canguru e tudo mais, aí a equipe vai e coloca. E aí esse bebê pega cândida. E aí, se não tem um bom manejo da amamentação e esse bebê está pegando só o bico, vai rachar. O que acontece? Esse bebê com cândida e a mãe com fissura, vai passar a cândida para a mãe, tá? E a mulher vai apresentar candidíase mamária. E aí começam as intercorrências mamárias dentro da enfermaria canguru, tá? Então, vira um ciclo vicioso. Fora que, né, além de tudo isso, ainda pode causar reações alérgicas ao látex, além da possibilidade de ruptura da luva, com liberação do algodão na cavidade oral do bebê. Então, assim, muito risco. O risco-benefício, na verdade, nos mostra que, na verdade, isso não deve ser uma das rotinas dos nossos hospitais, né? A gente está fazendo mais mal do que bem quando a gente coloca isso como rotina, como conduta, tá? Então, não existem estudos que atestem qualquer vantagem do seu uso, por isso não são indicados de nenhuma forma, de maneira alguma. E aí, por exemplo, banalizar esse estímulo, né, introduzir esse dedo de luva, ou até mesmo o que acontece, a maioria de algumas categorias, né, que ficam cuidando mais diretamente dos bebês, aí ficam lá em luva o dedo e fica lá com o dedo. Não é para treinar a sucção, é simplesmente porque não quer ouvir o bebê chorar, né? E aí são rotinas que a mãe não está lá, a mãe está ausente, e aí o profissional não quer, né? O profissional não se irrita com o choro do bebê, por exemplo, e aí vai lá, ou coloca esse dedo de luva, ou coloca o dedo mesmo e fica lá. E aí o que é que acontece? Diante disso, existe até uma criação, uma ideia que foi fantástica, que foi criada aqui na Paraíba por uma enfermeira, Mariluce de Sá, e se chama A Hora do Colinho. Ela foi, na verdade, essa ideia surgiu agora, nasceu na pandemia, né, justamente não para, né, vamos dizer assim, não para desvirtuar o método canguru, mas trouxe uma outra perspectiva de assistência no sentido de que mães ausentes, né, por estarem por um tempo muito prolongado dentro da unidade de terapia intensiva adulta com Covid-19 e os seus bebês na unidade neonatal
ou daqueles bebês que ficaram órfãos porque a sua mãe não resistiu à Covid-19. Então, diante disso, foi criado a Hora do Colinho, onde já virou lei em vários estados, né, e em vários municípios também, onde, por prescrição da enfermagem, né, diante daqueles bebês que têm indicação, o profissional paramentado pega o bebê em torno de uma meia hora antes da dieta, né, de cada dieta, e posiciona na posição como se fosse da canguru, né, na posição ele como se fosse para rotar, e aí a dieta chega, é administrada com ele naquela posição e fica mais ou menos aí por volta de uns 30 a 40 minutos. E aí o que é que se observou com essa conduta? Que na verdade muito menos regurgitações, porque os bebês regurgitavam muito, principalmente porque a gente teve que transicionar eles para a fórmula infantil, porque as mães estavam ausentes, diminuímos a nossa coleta de leite, o banco de leite reduziu o estoque e a gente teve que entrar com fórmula infantil. E o fato de entrarmos com fórmula infantil, eles apresentavam uma intolerância alimentar muito grande e a maioria apresentou regurgitações. Então, esse posicionamento desse bebê, com uma Hora do Colinho, a gente conseguiu regredir muitos casos de regurgitação. Os bebês ganharam mais peso, inclusive eles entraram no nível de desenvolvimento de sono profundo, que é um dos mais difíceis de serem desenvolvidos em bebês de unidade neonatal, né? Então, foi algo assim revolucionário, que tem ganhado uma repercussão a nível de Brasil, né? Então, sabe que técnicas simples que proporciona, né, coisas maravilhosas. Então, uma estratégia que reduziu bastante, vamos dizer assim, esses indicadores mesmo esses indicadores de consequências, na verdade, de situações negativas nesses bebês. E aí eu trago aqui, por exemplo, estratégias como esta, na ausência da mãe, por exemplo, super fundamental, melhor do que a gente estar colocando um bebê com o dedo enluvado ou com um dedo de luva, proporcionando todos esses riscos para esse bebê. É uma das estratégias que pode ser feita, já que o bebê, por exemplo, pode estar mais irritadiço, o bebê pode estar mais choroso, e às vezes, e já existem inúmeros estudos também que trazem que o bebê, ele na unidade neonatal, dentro da incubadora, ele já tem uma memória, né? E muitas vezes o padrão de sensação que aquele bebê tem é de ter sido abandonado. Então, por isso que muitos desenvolvem muita irritação, né? E às vezes só em você chegar perto da incubadora, eles sentirem a presença de alguém chegando, a voz de alguém, eles já ficam mais calmos. E como a gente precisa rever muito nessa questão de humanização na assistência, né? Não tratar de forma aleatória ou simplesmente tratando como mais um bebê. Não, é um bebê único, é o filho de alguém, é o neto de alguém, né? Então, é alguém importante para alguém, né? E não somente estar ali, que a gente tem um monte de rotinas e ser totalmente intervencionista e não olhar para esses outros critérios, né, para essa outra linha da assistência. É importante que a gente tenha um olhar mais humano, menos intervencionista e mais humano nesse sentido. E aí a gente tem estratégias tão simples que funcionam de fato, né? Então, ao invés da gente entrar com uma chupeta, né, ao invés de a gente entrar com o dedo enluvado ou com um dedo de luva, causar todas essas consequências, inclusive confusão de bicos, de fluxo, né, fica muito mais desafiador. Tem até aqui o próximo slide, por que contraindicar bicos e mamadeiras? Aí você diz, Genilda, lá vem você com essa história de que a gente não pode utilizar bicos e mamadeiras. Na verdade, por experiência própria, esses bebês que utilizam,
mamadeiras, né? Esses bebês que ficam muito tempo em sucção nutritiva, que é o sonda-dedo, eles desenvolvem padrão de sucção, de abertura de boca totalmente que dificulta realmente a pega desse bebê quando ele for para o peito da sua mãe, né? Então, tanto confusão de bicos como confusão de fluxo, né? Confusão de bicos é muito comum quando esse bebê ele passa muito tempo, por exemplo, ele já vai para a mamadeira, né? Então, ele apresenta esse padrão de confusão de bicos. Quando você vai posicionar, ele chega no tempo de ir para o peito, aí fica uma brigadeira, porque esse bebê ele aprendeu a receber o fluxo pela mamadeira, e o interessante é porque assim, a mama, né, a produção de leite, o reflexo de leite, ele não é estático, ele vem aquele fluxo por causa da ocitocina, daqui a pouco ele diminui, aí daqui a pouco ele vem de novo, e o fluxo da mamadeira não, ele é contínuo. Então, os bebês, eles fazem muita confusão em relação a isso, e aí, como eles são totalmente apaixonados por fluxo, o que acontece? Eles querem fluxo. Então, a partir do momento que eles aprenderam fluxo contínuo, quando você coloca ele na mama, vai ser uma brigadeira para ele realmente brigar, ou para ele pegar aquele peito. Ele vai empurrar, ele vai jogar a cabeça para trás, porque é altamente estressante para ele, porque ele está acostumado com fluxo contínuo e ele quer que aquilo se repita, tá? Outra coisa que também acontece muito é a sucção nutritiva, porque normalmente instituições que não utilizam copinho como método de administração de dieta, o que acontece? Fica sonda-dedo. E aí, muitas instituições, muitas rotinas utilizam sonda 8, sonda 6. E aí, o que acontece? Às vezes, sonda 6 ainda dá muita confusão de fluxo ainda. Sonda 8, nossa, ele está acostumado que o fluxo vai em menos de um minuto, o bebê toma todo o conteúdo, né? E aí, quando você vai posicionar aquele bebê no peito, que você vai trabalhar a amamentação naquele peito, naquela dupla, o bebê está totalmente acostumado com o fluxo contínuo. Então, o que é interessante? O que já é orientado? Que bebês prematuros, o mais indicado é que eles utilizem sonda 6, até porque tem a questão do esforço, se ele se esforçar muito, ele cansa, o gasto energético é maior, então para prematuros ainda se indica a sonda 6, para uma sucção nutritiva, por exemplo, ou até mesmo para uma relactação, para uma translactação, e sonda 4 para os bebês termo, porque senão eles ficam apresentando esse padrão de fluxo, né, de confusão de fluxo, e dá uma dificuldade gigante. Tem bebês que a gente nem consegue mais fazer com que eles mamem, porque eles já estão totalmente acostumados. Então, é importante que a gente tenha esse olhar. Chupetas em ospêmico da criança é totalmente contraindicado, né, porque lá no passo 9 é um dos critérios para que o hospital permaneça como ospêmico da criança, e aí não só por isso, é porque realmente causa essa confusão de bicos junto com o uso da mamadeira, e aí quando a gente for tentar relactar essa criança, a gente vai ter muita dificuldade, talvez a gente nem consiga mais. E aí a gente tem a nossa missão de promover, proteger e apoiar a amamentação, é o nosso desafio e a nossa missão como equipe, que as nossas estratégias humanizadas, que todas as nossas escolhas de conduta sejam voltadas para essa promoção, inclusive no período de ausência materna, porque tudo que a gente vai fazer no período de ausência materna, que normalmente, se não estiver muito bem alinhado, vai dificultar muito no processo de amamentação, quando esse bebê for ao peito, tá? Então, a gente precisa muito ter esse olhar. O Ministério da Saúde recomenda que a melhor via de administração para bebês que não estão indo diretamente ao peito e que já estão em via oral, né, já deixaram a sonda e já estão em via oral, para que não cause confusão de bicos e nem confusão de fluxo,
o copinho é o mais interessante. É uma forma mais segura, mais barata, né, do que realmente as mamadeiras. É uma recomendação do Ministério da Saúde, inclusive essa recomendação se manteve em todas as notas técnicas do Ministério durante o período de pandemia. Todas elas trouxeram e reforçaram o uso do copinho para essa administração oral da dieta, tá? Inclusive pela questão do volume de aceitação, menor gasto energético, mais higiênico, inclusive a nível fisiológico, aumenta ou estimula a secreção de saliva, das enzimas também, principalmente enzimas linguais, digestão mais eficiente. E uma das coisas que ajuda muito, por exemplo, já viram que mantém os níveis de saturação de oxigênio, e o que é legal do copinho é que você tem o controle, né? Você tem o controle do fluxo que você está ofertando. Então, o bebê normalmente precisa estar sentado. Vamos lá de novo, tentar aqui. O bebê precisa estar sentado. O copinho, ele é colocado para a língua puxar o conteúdo do copinho, porque a gente precisa manter esse bebê com a língua protraída, né? Com a língua para fora, para ele tomar igual gatinho, certo? Porque aí a gente não faz aquele padrão que a mamadeira faz, da língua ficar lá para trás, retraída, né? E aí, de fato, essa sucção e deglutição pelo copinho melhora mais, inclusive tem menos gasto energético. E a gente tem um maior controle, porque, na verdade, o copinho a gente vai oferecer e aí a gente vai suavemente colocando o bebê em contato com o conteúdo. É bom que seja um copinho de vidro, porque a gente veja o conteúdo dentro do copo, e que a gente respeite o padrão respiratório do bebê. O bebê parou para respirar, a gente para com o conteúdo. O bebê retornou, a gente volta delicadamente com esse conteúdo. Tá? Então, esse padrão é o mais recomendado pelo Ministério da Saúde. Tá? Técnica sonda-dedo tem a sua relevância, principalmente quando é para treinar o bebê, né, o seu ritmo de sucção. Então, é bem importante que aconteça, mas, o que acontece? A sucção nutritiva, que a gente chama, quando ela não é, como é que se diz? Quando ela é introduzida de uma forma, só porque não se quer utilizar o copinho, ela vai causar confusão de fluxo. Tá? Então, aí, ela vai causar o mesmo problema, né? Vai causar o mesmo problema que a mamadeira, por exemplo, porque como você introduz o dedo, o bebê ele fica com um padrão de abertura de boca bem pequenininha, mais fechada. Aí vai dar trabalho para você estimular o bocão de ar desse bebê, quando ele já está acostumado. E aí o fluxo, principalmente dependendo da sonda que se usar uma sonda 8, uma sonda 6, que o fluxo já cai mais rápido, o bebê ele se acostuma com algo que introduz na boca dele e que ele já tem fluxo. E aí lembra do que eu falei, até que o fluxo de leite da mama desça ou seja ativado, o bebê precisa ficar ali em torno de 2 a 3 minutos para que esse reflexo aconteça. Ele não vai ter paciência de ficar no peito e não vir fluxo, porque ele aprendeu que algo que coloca na boca dele já vem fluxo. Então vai ser uma briga, né, para que ele realmente volte a se acostumar com o peito. Translactação é uma técnica assim maravilhosa, eu gosto muito, principalmente indicado para mães com baixa produção de leite. Fundamental quando o bebê precisa realmente utilizar uma complementação. Normalmente mães que ficaram muito tempo sem amamentar, porque os bebês ficaram muito tempo na UTI NEO, né? E aí essa produção de leite realmente começou a ser derrubada e tudo mais. Então é super importante que esse retorno ao peito, o bebê recebendo complemento na mama para aumento de produção de leite é algo que super resolve. Eu já tenho experiência de às vezes fazer só apenas 2 ou 3 vezes
durante 24 horas, e aí essa produção de leite, eu já ter evidências de aumento dessa produção de leite, então é muito importante, muito legal essa técnica, que é você simplesmente colocar a sonda na mama. Deixa eu só pegar aqui a minha mama. Você coloca a sonda na mama, posiciona o bebê, né? Você faz a posição do bebê, e aí, quando o bebê está acoplado, você vem com a sondinha conectada a uma seringa que tem o conteúdo de leite, e aí essa seringa, ela é acoplada aqui junto na amamentação, e o bebê recebe o complemento, e à medida que ele suga, ele vai sugando o leite da própria mãe, estimulando as terminações nervosas do complexo mamilo-areolar, e o bebê fica recebendo o complemento da seringuinha pela sonda. Então, é muito efetivo para aumento de produção láctea. Tá? Então, por exemplo, se há uma necessidade de se complementar um bebê e que ele pode ir para o seio, né, e a mãe tem baixa produção de leite, translactação é a melhor escolha. Né? Translactação vai ser a melhor escolha. Ok. E aí agora a gente vai falar sobre bancos de leite humano. Eu fiz questão de trazer, porque na verdade talvez muitos de vocês não tenham tido a oportunidade de conhecer um banco de leite ainda. E às vezes a gente que não conhece, a gente tem ideia, o leite chega lá e rapidinho ele já está saindo para ser doado. Não tem nem noção, na verdade, porque os bancos de leite, eles são um mundo à parte. Né? Existem várias técnicas, vários testes, e aí eu fiz questão de trazer para vocês, até porque, como vocês estão se formando em neonatologistas, pode acontecer de vocês trabalharem em instituições que tenham banco de leite, e aí vocês precisam fazer a prescrição de leite materno ordenhado, e aí é importante que vocês saibam como prescrever, e aí para saber prescrever é importante entender todo o processo que acontece dentro de um banco de leite, tá? Então, espero que vocês gostem bastante. Os bancos de leite são um estabelecimento sem fins lucrativos, né? Basicamente, sendo vedada a compra e a venda da aquisição dos seus produtos, é responsável pelo processo de controle de qualidade, né? Que estão compreendidos em várias etapas. E aí é interessante que antigamente, lá no início dos bancos de leite, se fazia entrega, né, de cestas básicas e tudo mais, e acabava que as mães, elas adicionavam água, enfim, para que elas ganhassem realmente esses benefícios. Depois da rede brasileira estipulada, né, estabelecida, basicamente a gente não tem mais nenhum tipo de contrapartida financeira ou de cestas básicas, enfim, para que essas mulheres sejam doadoras, tá? O que a gente pode ofertar como contrapartida é ter um funcionamento assistencial, onde faz com que esse binômio seja atendido por uma equipe multiprofissional, seja assistido por uma equipe multi, né, e dando toda a parte de assistência, né, mas a nível financeiro, outro tipo de contrapartida não existe.